Olá, queridos amigos da nossa AME, Associação Maternal Espírita. Paz e alegria em todos os corações, a todos vocês e a todos os nossos outros centros espíritas e nossos irmãos, sejam espíritas ou de outras denominações religiosas, que nesse momento estão aí, sentadinhos, nos prestigiando aqui, prestigiando o nosso Evangelho, o Evangelho da AME, e nós sentimos muito felizes por ter vocês conosco aí nesse momento. Hoje o nosso tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Claro, o capítulo hoje que nós vamos desenvolver aqui é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Interessante esse Evangelho, os puros de coração, porque às vezes a gente só vendo o título, a gente não lembra direito o que Jesus quis dizer com isso. Mas quando a gente começa a narrar essas passagens de Jesus, logo a gente entende, porque a gente lembra muito dessas passagens, que fala, deixai vir a mim os pequeninos. Todos lembram dessa passagem, né? Porque ele diz assim, Jesus diz assim por intermédio de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E continuando agora com o evangelista Marcos, tem aquela história muito conhecida de todos, que foram algumas pessoas que chegaram e apresentaram uns meninos para que Jesus os tocasse, para que Jesus os abençoasse, provavelmente. E os discípulos parece que se sentiram um pouco enciumados e foram tentando repreender aquelas pessoas que trouxeram aquelas crianças, como se quisesse dizer, poxa, vocês ficam trazendo crianças aqui para atrapalhar o mestre? E Jesus, vendo aquilo, não gostou muito. Jesus não se sentiu bem, levou a mal aquilo que os discípulos estavam falando e disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham, o que lhes assemelham. Olha que bacana. O reino de Deus é das pessoas que são semelhantes às crianças. Mas como assim? E ele ainda continua dizendo, em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E continuou ali abraçando as crianças, pondo a mão na cabeça delas, provavelmente dando um passe nelas, orando ali por elas, vibrando por elas, com toda a alegria de sempre, como era o próprio do nosso Mestre Jesus, né? E a gente começa a analisar que comparação interessante foi essa que Jesus fez. Mas interessante se nós analisarmos só do ponto de vista individual, porque na realidade Jesus usou todos os exemplos possíveis nos meios onde ele frequentava, onde ele esteve, para servir para nós, de alguma maneira. Então Jesus, ele aproveitou para ensinar o evangelho enquanto estava com a mulher adúltera, com a samaritana, ele aproveitou para ensinar os evangelhos enquanto estava com os fariseus, com os saduceus, enquanto estava com os doentes, enquanto estava com os leprosos, enquanto estava nas casas de família, enquanto estava nas praças públicas. Então, ele nunca perdeu a oportunidade para exemplificar o seu evangelho, para falar do seu evangelho. E essa passagem das crianças é isso. O que quer dizer isso? Que a pureza de coração, ela é separada da simplicidade e da humildade. Criança é assim. Criança é simples, criança é humilde. Por mais irritada que ela seja, por mais nervosa que ela seja, ela tem humildade natural, porque ela exclui o pensamento de egoísmo e o pensamento de orgulho. Então, está aí entendido o porquê de Jesus ter tomado a infância como símbolo de pureza. Por quê? Porque pureza e humildade são sinônimos, né? São coisas idênticas. Quem tem humildade tem pureza, e a criança tem pureza. Agora, essa comparação, será que ela poderia ser justa se nós comparássemos o espírito da criança com um espírito antigo? Porque nós sabemos, o espírito da criança não é a primeira vez que ele está vindo, ele é um espírito antigo. Não é a primeira vez que ele está encarnando aqui na Terra. Então,
que Jesus quis dizer? Se aquela criança, que as crianças que estavam ali, que ele estava exemplificando, fossem espíritos antigos que já tivessem muitas maldades e continuassem com essa maldade dentro delas, será que servia de exemplo? Será que serviria para isso? Porque se nós fôssemos encarar dessa maneira, somente uma criança daquela que já tivesse um espírito muito evoluído, adiantado, poderia servir de exemplo de Jesus falar, se assemelha a ele. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Jesus estava olhando a própria criança, a criança física. Estava olhando a inocência daquelas crianças que estavam ali sem se preocupar com o espírito. Quando a gente olha para uma criança, não se preocupa com o espírito, a gente se preocupa com quem ela é ali naquele momento. E ela é sempre simples, ela é sempre boa, ela é sempre bondosa, ela sempre perdoa, ela sempre tolera. Ela brinca aqui, briga ali, volta a fazer as pazes de novo, faz carinho. O pai ou a mãe tentam, às vezes brigam, às vezes tem que educar de alguma maneira mais rígida, mas daqui a pouco elas estão bem outra vez, se sentem mal no momento, mas daqui a pouco estão bem outra vez. Isso mostra a simplicidade, né? Por que também? Porque a criança, ela não tendo ainda condições de manifestar nenhuma tendência perversa, a criança não se manifesta aquelas coisas de perversidade dela que ela pode ter trazido antes disso aí. Então, ela oferece a imagem da inocência. Ela oferece a imagem da candura. E se nós analisarmos também, Jesus aqui nesse ponto, ele não quis dizer que todas as pessoas têm que ser igual às crianças. Ele falou aqueles que se lhes assemelham. Então, ele não foi absoluto para dizer todo mundo tem que ser igual a uma criança. Não. Aquele que se assemelha às crianças. As crianças normalmente falando. As crianças que nós estamos nos dirigindo ali com toda a inocência, com as suas brincadeiras, com o seu carinho, com a sua candura. É essas crianças sim, né? Mas se o espírito da criança é um questionamento que tem aqui no Evangelho. Se o espírito da criança ele já viveu, por que ele se apresenta então como ele não realmente deveria ser? Olha a lógica das coisas. Olha a importância da providência divina. Imagine se a criança nascesse com todas as suas tendências, os seus sentimentos aflorados. Seria um caos. Basta a gente imaginar. Porque a criança, quando ela chega, ela necessita de cuidados delicados. Ela necessita, sim, do carinho materno de alguma maneira. Que só a maternidade, só a mãe pode dispensar para essa criança. E ela tem que estar livre, ela tem que estar segura, tanto ela como a própria mãe. Ou será que a mãe, o próprio pai, poderia tratar essa criança com tanta abnegação, com a mesma abnegação, se em vez da ingenuidade que ela visse ali naquela criança, ela não encontrasse naqueles traços infantis, ou se ela encontrasse naqueles traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda, se conhecesse o seu passado. Imagine nós, pais de famílias, principalmente a mãe, conhecesse o passado daquela criança que está chegando na casa dela para ela tomar conta, para ela amar. Ela soubesse que aquela criança foi uma criança que fez mal para ela ou para a família em outra encarnação. E se essa criança soubesse tudo, como foi proposto aqui também, como ela ficaria nessa família? Não existiria família. Ou viria todo mundo igual na mesma família, para todo mundo não aprender nada, para todo mundo ficar só na santidade, digamos assim, entre aspas, ou tem que vir sem saber mesmo. E o amor aparece. Amai os vossos inimigos está aí também. A gente não precisa saber o que ele fez, por isso que nós temos que amar todos, e o amor maternal é o maior exemplo de todos. É o amor de mãe, é o amor da família, que não se importa com quem está ali, descobrir quem é espírito que é. Não, ele ama, ele é amado, e ele vem aprender a amar também, né? Então a mãe jamais ia tratar com a mesma abnegação se ela soubesse do passado daquela criança, e se essa criança fosse maldosa, tivesse feito mal para eles de alguma maneira, né? É por isso que quando o espírito
quando nós estamos na erraticidade, no plano espiritual, que nos preparamos para reencarnar, a gente vai sofrendo uma espécie de torpor, de esquecimento, fica bastante tempo fazendo essa introspecção e daqui a pouco vai sumindo vão se apagando todas as nossas vivências, não apagando no sentido de acabar, mas apagar no sentido de esquecer momentaneamente tudo que nós fomos em outras encarnações, para chegarmos aqui livres, para chegarmos aqui como sendo um livro em branco, com todas as páginas ali prontas para serem escritas, como se cada página fosse um dia das nossas vidas. E nessa página a gente vai escrevendo tudo que a gente queira novamente para nós. Só que não precisa olhar nada para trás para escrever coisas boas. Se eu olhasse para trás, eu teria problemas, muitas vezes. Então a gente chega aqui assim. E quando a gente chega, a gente não está completando a nossa encarnação. Quando nós nascemos, a criança nasce, não se concluiu a reencarnação. A reencarnação só se conclui algum tempo depois. Então essa criança vem na inocência para poder ser disciplinada, para poder ser educada. Ela só vai começar a acessar as suas encarnações anteriores, ou suas tendências anteriores, ali a partir dos 8, 9 anos de idade, conforme nos fala André Luiz, e toda a espiritualidade. O próprio Evangelho fala isso. Conforme o tempo vai passando, é que a criança vai trazendo novamente tudo aquilo ali para dentro dela outra vez, o que ela foi. De modos que, quando ela começar a ter esses acessos, ou essas informações que estão gravadas no nosso perispírito, ela vai fazer uma análise. O que eu estou recebendo nessa família é melhor ou pior do que eu tinha antes? Inconscientemente ela vai fazer isso. E se ela chegar à conclusão que era antes, ela vai acabar optando para ser igual ela era no passado. Se for bom, que bacana. Agora, se for mal, a gente acaba perdendo uma alma ali, que ela começa a se desvirtuar de alguma maneira. Por isso a importância da educação. Por isso a responsabilidade grande dos pais e da família em educar alguém. Então, a partir do nascimento, ela começa a retomar as suas ideias gradualmente. E essas ideias vão acompanhando o crescimento do corpo. Então, nós podemos assim dizer que os primeiros anos, o espírito é realmente criança. Ele não sabe nada. Ele é realmente uma criança inocente. E durante o tempo que os seus instintos permanecerem latentes, ela sempre vai ser mais dócil, e é por isso mesmo, ela vai ser muito mais acessível a todas as impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir. Ou seja, se ela tem uma natureza ruim, ela vai receber essas informações novas da família que está chegando e modifica a sua natureza ruim, ela melhora, recebendo uma boa educação. E essa boa educação não depende também de valores acadêmicos, depende da educação natural, da educação moral, aquilo de bom que nós passamos para os nossos filhos, que dentro da nossa família, é claro. Isso é tarefa dos pais, uma tarefa muito importante. Então o espírito ele se reveste por algum tempo na roupagem da inocência. E Jesus está com toda a verdade quando ele, apesar da anterioridade do espírito, ele toma a criança como símbolo de pureza e como símbolo de simplicidade. Muito interessante. Interessante por quê? Porque são informações que nós temos que aplicar nas nossas vidas. Informações que nós, mais velhos, aplicamos para os nossos filhos. E os avós também podem passar essa informação. Por quê? Porque já criamos alguém. Mesmo que tenhamos falhado. Se tenhamos falhado, que a gente passe as informações para os outros, mostrando aquelas falhas que não podem acontecer na criação de uma criança. Abrindo um parênteses, às vezes a gente vai num shopping center, ou vai num supermercado, ou vai em algum lugar público e vê verdadeiras crianças dominando os pais. Olha, valores totalmente invertidos. Por quê? Porque a obrigação é o pai disciplinar essa criança e não deixar ela nos dominar.
Porque se deixar ela dominar, ela vai continuar dominando o tempo todo. Enquanto está dentro de casa, tudo bem. Quando ela chegar na rua, ela não vai conseguir dominar os outros. Aí vai sofrer. Haja vista aí tanto suicídio, tanta coisa. Criança que é criada sem negação. Criança que é criada sem receber não. Criança que é criada recebendo tudo, sendo comprada com objetos, sendo comprada com presentes, seja comprada com aparelhos eletrônicos. Mas quando chega na rua, as coisas não são assim. Vai receber muita negação. E às vezes uma simples rejeição faz com que eles tenham tendências a suicidas. Então imagine a importância dos pais na criação dos filhos. É claro que acontecem muitos fatos que não dependeu dos pais, não foi por culpa dos pais. Não vamos generalizar, mas acontece muito isso, muitas vezes. Outra passagem interessante que nós temos aqui, nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o pecado por pensamento e adultério. Olha só, também passagem super conhecida da gente, que o evangelista Mateus traz para a gente. Que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Está lá nos mandamentos da lei de Moisés. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Aqui é importante a informação, não do adultério, não do sexo, mas da adulteração, de você fazer alguma coisa errada, né? Da própria palavra adultério, porque por essa palavra adultério, ela não deve ser entendida no sentido exclusivo da acepção própria que a gente conhece, mas colocar um sentido muito mais amplo nela, porque tudo que nós fizemos contra a lei natural, a lei de Deus, nós estamos infringindo, nós estamos adulterando essa lei. Então, até por pensamento, está errado. Se nós começarmos a pensar alguma coisa errada contra as determinações de Deus, o que nós conhecemos da nossa ligação com o Criador, que adultere toda a sua obra, ou que algum pensamento nosso seja contra essa obra, nós estamos adulterando de alguma maneira, nós estamos cometendo um pecado. Então, tem que se ver a adulteração, o adultério, no sentido mais amplo. Então, por quê? E Jesus não empregou só nessa passagem. Em outras passagens, Jesus também empregou isso. Por extensão, ele empregou em algumas coisas. Tem uma passagem que ele fala: porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará de vocês quando ele retornar, quando ele vier na glória do seu Pai com todos os seus anjos. Olha que interessante a colocação. Essa geração adúltera e pecadora. Então, ele generaliza o homem, que vivia muito ainda cometendo vários tipos de pecados. Muitos tipos de pecados. Então, a verdadeira pureza não está nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem um coração puro, sequer pensa no mal. Então, vamos analisar os nossos pensamentos? O que eu penso? Eu penso maldades? Eu penso em coisas ruins ainda? Eu penso em prejudicar o próximo? Então, eu não tenho o coração puro. Agora, não vamos achar aqui que nós somos o último do mundo ou estamos perdidos, ou vamos ser jogados lá nas trevas inferiores. Não é isso. O pensamento mau é muito importante para nós ainda, a partir do momento que nós reconhecemos que nós temos esse pensamento mau. Porque se eu reconheço que eu tenho um pensamento mau, opa, então eu tenho que modificar nesse ponto ou em outro ponto. Então, o pensamento mau que ainda habita em nós é para ser trabalhado, para ser modificado, para nós melhorarmos. Isso é super interessante. Agora, o que nós temos que ter para chegar à conclusão que nós temos ainda coisas ruins dentro de nós, vibrando? Nós temos o lado sombra. Então, o lado sombra é muito importante, esse lado sombra, para nós trabalharmos e nos modificarmos moralmente, nos modificarmos sempre para evitar que essas paixões ignóbeis, que esses pensamentos maus, né, que os defeitos morais sejam substituídos por virtudes a cada um. Isso é importante eu saber, porque se eu negar o meu lado sombra, eu vou continuar com ele o tempo todo, escondido debaixo do tapete. Mas o lado sombra aparece sempre. Todas as vezes que a claridade chega perto de nós, a sombra aparece. Então é importante eu reconhecer o mau pensamento
e corrigir. Porque todo pensamento é o resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que eu tiver de se purificar, até mesmo o mau pensamento, então, ele se torna motivo de progresso. Para mim, tornar a minha alma melhor. Para a gente resumir esse pedacinho, a espiritualidade superior coloca para a gente um resumo, dizendo assim: a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, ela já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento e o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que se compraz, aquela que se satisfaz, aquela que gosta do mau pensamento, ainda está dominado sobre todas as forças do mal. No primeiro, o trabalho está realizado, ou está feito. Nas outras, ainda está por fazer. O pensamento, meus irmãos, é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Por que é importante? Porque o pensamento, ele plasma no ar. Tudo que eu penso, eu mostro. Eu não mostro para um encarnado, que é difícil dele ver, e às vezes até sente, mas os desencarnados veem. De modos que se eu tiver uma tendência a suicida, ou pensar no suicídio, eu plasmo aquele suicídio no ar. Meu pensamento plasma aquilo. E os maldosos que estão passando e veem, eles vão dar força para esse pensamento. E se eu continuar com esse pensamento, eu vou às últimas consequências às vezes. Então, às vezes, um suicídio começou com um simples pensamento mau, mas recebeu força de todas as maneiras. Vocês podem perceber, todas as vezes que nós vemos coisas más, mal acontecendo, e começa a pensar muito nesse mal, nós demos forças para ele. Então é muito mais difícil acabar com ele. O que está acontecendo conosco atualmente. Tem muita gente, ao invés de se vibrar para o bem, dar força para a espiritualidade, fazer uma limpeza astral, fazer uma proteção, uma egrégora no nosso planeta de luz, não. Fica pensando em coisa ruim, fica pensando na coisa pior que pode acontecer, fica pensando que tudo vai dar errado, fica pensando que a gente vai ficar a vida toda preso, que a gente daqui a pouco vai estar passando fome, que vai acontecer um monte de coisa. O que acontece? Você só está dando força para o mal. André Luiz dizia, ou diz, o mal não merece comentário em momento algum. Então vamos repelir, porque nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de que está aqui no segundo caso, de repelir o mal. Toda vez que eu pensar, vamos repelir, vamos apagar. Posso pensar o mal? Todo mundo pensa, mas vamos apagar, não vamos deixar ele ir para frente, não vamos deixar ninguém enxergar o que eu estou pensando, não. Porque senão eu dou força. O mal recebe força com o mal. E o pensamento externa o que eu estou pensando. E se eu pensar coisas boas, o que vai acontecer? As coisas vão melhorar. Por isso que existe em tantos centros espíritas, dentro da nossa doutrina espírita, as vibrações, os evangelhos nos lares, e essas vibrações fazem com que o astral melhore. A espiritualidade, as fraternidades, elas recolhem todos esses nossos bons pensamentos e levam para lugares bons, e levam para higienizar ambientes, para ajudar os hospitais, para ajudar os doentes, para ajudar os locais onde estão infectados de alguma maneira, não só no nosso país, mas em todos os outros. Por falar infectar, nós temos outro ponto aqui, que é a verdadeira pureza e mãos lavadas. E são duas passagens que acontecem com Jesus. As duas vezes. A primeira vez é que os escribas e os fariseus reclamaram para Jesus, dizendo que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de ir para o almoço, ou ir para a ceia, ir para comer o pão. E Jesus fala, interessante, vocês só se ligam em práticas exteriores e não se preocupam com a verdadeira pureza. A verdadeira pureza está dentro de nós, é moral. A verdadeira pureza não é o que está fora, né? E ali os discípulos falam, poxa vida, mestre, os fariseus ficaram decepcionados, escandalizados com o que o senhor falou, porque o senhor negou uma lei, que é lavar as mãos antes. E Jesus fala, olha, não é o que entra pela boca que faz o mundo, que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem. Então, às vezes a gente quer fazer um monte de práticas exteriores, e essas práticas exteriores são importantes, mas na realidade, o que eu falo, eu acabo com tudo. Às vezes eu vivo dentro de um templo, às vezes eu vivo dentro de uma igreja, eu vivo dentro de um centro espírita, trabalhando de segunda a sexta, e quando chego em casa só faço fofoca, prestando atenção na vida dos outros.
O que é mais importante? As práticas exteriores, eu fazer, eu adorar o tempo todo, eu levar oferenda, fazer todas essas coisas, mas na realidade dentro de mim só sai coisa ruim. O que sai da minha boca é para estragar. Por isso que Jesus fala isso. E a outra passagem também é quando Jesus estava falando, um fariseu chamou para que ele fosse jantar, e Jesus foi jantar, e o fariseu, né, também levou a mal, porque Jesus sentou à mesa e não lavou as mãos. E Jesus disse assim para ele: agora vós outros, os fariseus, vocês limpam o que está por fora do prato, do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, chama quem faz tudo o que está de fora e não faz também o que está dentro. Por que vocês fazem tudo o que está fora e não fazem o que está dentro? Por que não cumprem a lei direita, né? Porque os judeus naquela época eles já haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Então, era muito mais fácil observar as práticas exteriores do que se reformar moralmente, que é exatamente o que a doutrina espírita vem falando para nós. Ou melhor, o grande objetivo da doutrina espírita não é conversar com o espírito, não é dar passe, é a transformação moral do ser humano, independente de em qual religião ele esteja, qual culto que ele esteja praticando. O importante para a doutrina espírita é que o homem se transforme moralmente. E só para lembrando dessa prática, é o seguinte: as mãos lavadas era quando eles estavam em um local fechado, quando eles estavam num palácio, quando eles estavam na casa de alguém. E no deserto? Se era uma prática exterior, tinha que lavar as mãos. No deserto não tinha. Eles iam comer o pão e iam lavar a mão aonde? Aí a prática era tão ligada à lei que a pessoa simplesmente mergulhava as mãos na areia e assim, e pronto. Igual quando estava no almoço, normal. Chegava a pessoa com a bacia, ela enfiava a mão na bacia, deixava a mão sacudir, batia no pano. Que mão lavada era essa? Então, tem muita gente que fica pensando no aspecto da higiene. Tem nada a ver com higiene isso, porque mesmo mergulhando as mãos nas águas, eles não estavam fazendo limpeza das mãos. Era uma prática exterior, era uma imposição, dizendo, se você não lavar a mão, você está pecando. Talvez quem criou essa lei, criou até no sentido de higiene, mas as pessoas levaram como se você estivesse fazendo aquilo em benefício de Deus. Em agradecimento a Deus, você tinha que lavar as mãos. E não tem sentido nenhum isso, né? Porque a finalidade de qualquer religião é conduzir o homem a Deus. Por isso que existe a religação. Religião é isso, a nossa ligação com Deus, é o religar. Mas o homem nunca vai chegar a Deus enquanto ele não se fizer perfeito. Então nós temos que modificar. E só a moral que faz a gente modificar. A modificação é de dentro para fora, não de fora para dentro. E toda religião que se propuser a melhorar o homem, tudo bem. Mas aquela que não se propuser isso, ela nunca vai atingir a sua finalidade. Todas as religiões têm que melhorar o homem. Então aí a gente não tem que discutir o que ela está falando, porque isso é aprendizado moral. Por isso que a doutrina espírita não se preocupa com a pessoa frequentar a religião A ou B ou C, ela ser religiosa de uma maneira ou de outra. Não. A doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus, ela se preocupa com a transformação moral do ser humano por meio do ensino dos espíritos. É isso que eles ensinam para a gente. Nós temos que nos reformar moralmente. É esse o nosso grande objetivo enquanto a gente está aqui na Terra como espíritos inferiores ainda que somos, trabalhando para nos regenerarmos, por exemplo, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Aí a gente lembra desses ensinamentos de Jesus e vamos trabalhando. Cada um de nós trabalhando para nós melhorarmos, sim. Pensando positivo para nós melhorarmos todo esse ambiente que está aí. Melhorar tudo. Nós podemos, com os nossos pensamentos, ajudar o planeta, ajudar a espiritualidade. Essa mesma espiritualidade que sempre está conosco. Essa mesma espiritualidade que sempre nos dá sustentação. Esses nossos anjos, guardiões e protetores que nos orientam, que nos intuem, que nós possamos estar sempre com os ouvidos e olhos atentos para receber as boas intuições.
agradecemos os nossos anjos guardiões, agradecemos as fraternidades amigas que são comandadas por Ismael. Ismael é esse anjo que é auxiliar ou anjo tutelar da nossa pátria. Pedimos também por Nossa Senhora, para Nossa Senhora, que ela nos envolva com seu carinho materno, com seu amor, e a gente possa também saber espalhar esse amor em qualquer lugar que nós formos ou nos encontrarmos. Pedimos a Nossa Senhora que nos leve diante do nosso amigo maior, nosso irmão, o Mestre Jesus, que deixou para nós, há mais de 2000 anos, essa segunda revelação de luz, segunda revelação de paz, segunda revelação de prosperidade, no sentido espiritual e moral das nossas vidas. Mestre, nos leve diante do nosso Pai Criador e Celestial, diante do qual nós nos ajoelhamos em espírito agradecendo por tudo, seja dos momentos felizes ou dos momentos tristes, seja na hora do desespero ou na hora da esperança, seja nas dores ou seja na felicidade. Pai, nós devemos a Ti todo o bem que existe nessa terra, mas também nos sentimos resignados e devemos nos sentir por as dificuldades que passamos. Mas pedimos, Pai, a Tua luz, a Tua misericórdia, para que nos livre de tantos males que essa terra ainda passa. Pai, que a Tua luz se estenda sobre tudo que criastes, estejamos encarnados ou desencarnados. Mas nesse momento que a humanidade passa por uma provação, pedimos, Pai, pelos hospitais, pelos que estão internados, pelos que estão sofrendo, seja por qualquer que seja a doença. Pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas, pelos auxiliares, pela segurança, por todos que estão envolvidos. Pedimos pelas Forças Armadas, pelos policiais que estão protegendo o nosso país e o mundo. Pedimos também, Pai, por todos aqueles que estão dando a sustentação necessária para manter a nossa pátria. Os caminhoneiros, os nossos agentes da limpeza pública, os comerciários, os garis, os motoboys, os autônomos, todos os que estão envolvidos. E paciência, Pai, paciência para os que estão ainda dentro dos seus lares, às vezes também um tanto desesperados, sem saber qual a situação que podemos enfrentar, mas que o pensamento possa se reverter na mente de cada um e transforme a escuridão em luz para ajudarmos ao planeta a passar por essa dificuldade. Pedimos agora também a todas as equipes passistas, as equipes que vêm dos centros espíritas nos auxiliar, trazendo a sua luz, trazendo a sua energia, trazendo suas vibrações, voltando as mãos para a mente, para a cabeça, para o coração de cada um de nós, para nos aliviar das dores, sejam elas físicas ou morais e mesmo espirituais. Que essa equipe de luz que entra no ambiente do nosso lar nesse momento receba todas as bênçãos do Mestre Jesus e que a gente possa receber com tranquilidade aquilo que realmente necessitamos. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta
quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, que a espiritualidade amiga habita em seus lares em todos os momentos. Como de praxe a gente tem feito, peço mais um minutinho de vocês para nós cantarmos aqui mais uma música. Nós falamos hoje de criança, da simplicidade das crianças, e essa música é da Kel Smith, tem o título de Era uma Vez, que lembra muito da nossa infância, lembra muito das crianças. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Bilhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser de novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a mania de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez, da Kel Smith, muito linda canção, e nas nossas vidas já aconteceu. Era uma vez. Nós somos crianças, então temos que também
respeitar essa informação de Jesus, porque a inocência sempre já pairou em nós. E que a gente possa se mirar hoje nas crianças, para continuar nos assemelhando a elas, para conquistar esse reino que Jesus promete. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.